agonista GABA-B, não é isso? E a gente viu também o dantrolene, que é usado para hipertermia maligna. Eu citei rapidamente o dantrolene para vocês. Os bloqueadores neuromusculares, pancurônio, vencurônio, atracúrio, succinilcolina, são medicamentos usados para promover a intubação na anestesia geral. É o relaxamento da musculatura para que o médico anestesista possa intubar o paciente. Nós vimos os antidepressivos, eu dei destaque aos inibidores da recaptação de serotonina, paroxetina, fluoxetina, sertralina. Não foi isso? A indicação desses medicamentos, existem outros antidepressivos também, que são usados para dor crônica, controle de ansiedade. Falamos da prometazina, que é um antihistamínico fenotiazínico, que pode ser usado para sedação, para cortar o vômito, e para também sedação, antiemético, e também para potencialização do efeito analgésico da dipirona, por exemplo, né? E os opioides, que são medicamentos usados para dor moderada e intensa, dor aguda e dor crônica, que são medicamentos derivados da morfina. Morfina, codeína, tramadol, propoxifeno, metadona, mepiridina, todos esses são exemplos de opioides. Então, esse foi o assunto da aula passada, certo? Aí, no final, a gente vai corrigir o questionário que está no livro. Vocês viram que tem perguntas ali que pertencem também ao sistema nervoso autônomo que nós vamos ver hoje, certo? Porque é um imbricamento entre o sistema nervoso central e o autônomo. Então, tem medicamentos que a gente estuda nos dois. Alguma dúvida em relação a isso aí? Vocês querem perguntar alguma coisa? Aula passada? Hoje é fármacos com ação do sistema nervoso autônomo, né? Isso é só uma revisãozinha da aula passada. Tá. Então, Quem mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Não, tranquilo. Dúvidas? Nenhuma? Todo mundo respondeu o questionário? sim. Tá bom. Então, vamos começar o assunto novo. Essas aulas, elas partem do princípio que vocês viram isso na fisiologia, né? Fisiologia do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático e parasimpático. Vocês sabem que o sistema nervoso central, ele coordena as funções orgânicas através de duas vias. A via do sistema nervoso autônomo e a via do sistema somático, sistema nervoso somático, né? E agora a gente vai ver a farmacologia do sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem que lembrar da fisiologia do sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático prepara o indivíduo para luta e fuga, e o parasimpático para digestão e para guardar energia, né? Então, é comer e dormir. O simpático é luta e fuga. Vocês lembram disso aí? Vocês viram isso aí? A fisiologia? Sim. Sim. Beleza, então a gente vai usar muito isso aí, ok? Então, aqui, ó, o sistema nervoso simpático, ele ativa a pessoa para luta e fuga, que um homem na frente de um urso, né? Vocês sempre imaginem isso. Então, a saliva seca, o coração dispara, os brônquios abrem, não é isso? O sangue vai todo para a perna, para que ele possa correr. O sistema digestório para suas secreções, não é isso? E também o sistema urinário, né? O peristaltismo, ele para nesse momento. Do lado de cá é o contrário, né? Aqui, por exemplo, a pupila dilata, né? Aqui a pupila contrai, a salivação aumenta, você tem um broncoespasmo, uma bradicardia, e as secreções digestórias, elas são acionadas. Não é isso? Lembrou?
Então, de um lado você tem luta e fuga e do outro digestão e repouso. Beleza? Então, você precisa guardar essas informações para entender o medicamento e, consequentemente, deduzir as suas reações adversas. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Então, olha só. Não. Vamos pensar aqui nas glândulas salivares. Deixa eu mudar aqui Vamos pensar aqui nas glândulas salivares, certo? O que elas produzem? Qual que é a função das glândulas salivares? Salivação. Então, quando você tem uma ação parasimpática, essa salivação aumenta. Um efeito simpático, ela diminui. Coração, frequência cardíaca e força cardíaca, parasimpático diminui, simpático aumenta. Pulmão, brônquios, né? Efeito parasimpático, constrição. Efeito simpático, dilatação. O músculo da visão, músculo ciliar. Efeito parasimpático, ele contrai, porque a comida está perto, então você não precisa olhar longe. Agora, numa situação simpática, como você tem que correr, fugir, a sua pupila, então, permite que você, ela dilata, né? A pupila fica dilatada, permite que você enxergue mais longe. O trato gastrointestinal, você tem ação parasimpática, um aumento da motilidade, né, do peristaltismo e o aumento da secreção. E o contrário simpático, redução da motilidade e inibição da secreção. O músculo detrusor da bexiga, ele contrai, né? Então não permite que ele contrai, desculpem, e no efeito simpático você tem um relaxamento do músculo detrusor da bexiga. Ok? Então, essas são as principais ações simpáticas e parasimpáticas. Beleza? Então, guarda bem essas informações aí que a gente vai usar na hora de falar dos medicamentos. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então, vamos para frente. Bom, aí presta bem atenção. Nós temos dentro do sistema nervoso autônomo 4 grupos de medicamentos. O primeiro grupo é chamado de parasimpático-mimético, ou seja, são medicamentos que vão imitar o parasimpático. Parasimpático-lítico, lítico quer dizer vai cortar, vai impedir as ações do parasimpático. Simpático-mimético vai imitar o simpático e os beta-bloqueadores vão bloquear, né? São simpaticolíticos, né? Só que nós vamos pegar dentro dos simpaticolíticos os beta-bloqueadores. Esses são os 4 grupos de medicamentos que nós vamos aplicar na clínica. Quando é que eu vou aplicar na clínica um parasimpático mimético? Quem saberia dizer? Quando que eu aplico um parasimpático mimético na clínica? Quando o paciente está muito ansioso? Deu eco. Quando o paciente estiver muito ansioso? Não, para ansiedade, a gente usa esse aqui, ó. Beta-bloqueador. Parasimpático mimético, o que vocês acham? Para aumentar a salivação. Quando que eu quero aumentar a salivação? Quando o paciente tem uma doença, por exemplo, que causa xerostomia. Quando ele faz uma radioterapia de cabeça e pescoço.
aí eu posso usar o medicamento para aumentar a salivação. O parasimpaticolítico é para reduzir a salivação. Quando é que eu vou reduzir a salivação? Quando o paciente saliva muito. Eu quero fazer uma moldagem, por exemplo, ele saliva muito. Ou eu quero fazer um procedimento ali e ele saliva muito. Simpático mimético. A adrenalina do anestésico local. Ela é um simpático mimético. Certo? Então, vocês estão vendo que são situações da clínica bem pontuais que a gente vai usar essas medicações. Adrenalina do quê? Do anestésico. Aqui, ó. São 4 situações clínicas para tratar xerostomia, certo? Para tratar cialorreia, para anestesiar o paciente, aí usa-se a adrenalina junto com o anestésico e para controle de ansiedade. Certo? Então, se eu perguntar assim para vocês, na prova, cite 4 situações clínicas onde eu vou usar fármacos com ação no sistema nervoso autônomo. Aí você vai responder xerostomia, cialorreia, anestesia local, né, que é a adrenalina, o mosquito enjoado aqui, e ansiedade. A adrenalina eu posso usar também em reações anafiláticas, alergias, né? Alergias graves, assim como a prometazina que eu falei para vocês na aula passada, tem adrenalina do anestésico, também pode ser usado. Então, são essas 4 situações clínicas que nós vamos usar as medicações. Alguma dúvida? Aí eu vou mostrar para vocês agora os grupos, dentro dos grupos, quais são os medicamentos. Bom, vamos lá. Parasimpático mimético. 2 exemplos, guardem aí. Pilocarpina, cevimelina. Pilocarpina e cevimelina. Pilocarpina é aquele colírio que tem no colírio que se usa para tratar glaucoma. Eu não sei se vocês já viram, né? Pilocarpina, cevimelina. Esses medicamentos são usados para quê? Para síndrome de Sjögren, que vocês conhecem da patologia, que é uma síndrome que o paciente fica com xerostomia, e pacientes que fizeram radioterapia de cabeça e pescoço. Parasimpático-miméticos, ou seja, imitam o parasimpático. Ação direta, agonistas de receptores muscarínicos. Vocês lembram o que é o receptor muscarínico? É o receptor que está na glândula salivar. Então, esse receptor muscarínico, ele recebe acetilcolina na terminação nervosa. A acetilcolina encosta no receptor e faz com que a glândula libere a saliva. Não é isso? O que esses medicamentos vão fazer? Eles vão imitar acetilcolina. Quando eu falo imitar parasimpático, eu falo imitar acetilcolina. Porque a acetilcolina é o neurotransmissor, né, do órgão efetor parasimpático. No coração, a mesma coisa. A acetilcolina vai no coração, o que ela faz? Ela reduz o batimento cardíaco. Então, se eu fizer a pilocarpina no paciente para aumentar a salivação, o que acontece com o coração dele? Aumenta a frequência ou diminui? Errei. Então, prestando atenção, né? Esse assunto é fácil, mas, assim, é muito link que você tem que ligar. Professor, no caso do parasimpático, diminui a frequência cardíaca. Isso, diminui a frequência cardíaca. E o peristaltismo? O peristaltismo aumenta ou diminui? Estou usando um parasimpático mimético. O peristaltismo aumenta ou diminui? Errei. O Caio disse que aumenta, professor. É assim que estuda esse capítulo. Presta atenção, olha só, presta atenção.
Se eu dou a pilocarpina, eu aumento a salivação. Consequentemente, vai diminuir o batimento cardíaco, vai fazer broncoconstrição, vai fazer contração da pupila, vai aumentar a motilidade e estimular a secreção e fazer contração do músculo detrusor. Por isso que vocês precisam guardar essa tabela, porque é só você jogar na tabela. Olha só, eu estou estudando o efeito parasimpático. Eu estou dando um parasimpático mimético. Tá certo? Então, se eu perguntar assim na prova, um paciente usou a cevimelina para síndrome de Sjögren. Qual que é as consequências cardíacas? Você vai falar assim para mim, redução da frequência e força cardíaca. Certo? Se eu usar, por exemplo, um parasimpático mimético num paciente asmático, ele vai ter crise. Então, é contraindicado. Certo? Então, por isso é que tem que usar esse quadro aí para você entender. Então, você cria duas situações. Você na frente de um urso e você numa mesa de comida. O que acontece com a pupila nos dois casos? O que acontece com a salivação nos dois casos? O que acontece com a frequência cardíaca nos dois casos? Essas são opostas, né? Nos brônquios, a motilidade gastrointestinal. Certo? Vamos lá. Parasimpaticolítico. Função desses medicamentos, reduzir a secreção salivar. É o contrário agora. Exemplos: atropina, que vem da beladona, glicopirrolato, escopolamina, que é o Buscopan. São 3 exemplos. Beleza? Então, vocês aprenderam 5 medicamentos já. Pilocarpina e cevimelina para aumentar a salivação, atropina, glicopirrolato, escopolamina para redução. Parasimpático mimético, parasimpático lítico. Se eu fizer atropina no paciente, o que acontece com a frequência cardíaca dele? Aumenta ou diminui? Aumenta. Se eu fizer o Buscopan, o intestino prende ou o intestino solta? O intestino prende, porque ele vai reduzir o peristaltismo. Entenderam o espírito da coisa ou não? Dúvidas? Professor, e aí, no caso, esse medicamento, ele é usado poucos minutos antes do procedimento? Sim. Aí você vai usar de 1 É hora a 40 injetável? minutos. Todos são Não, injetáveis? você vai usar via oral. Ah, Você vai usar via oral. A atropina a gente quase não usa. O glicopirrolato é mais novo, né? A gente usa muito a escopolamina, que é o Buscopan. Você pinga, por exemplo, 6 gotinhas de Buscopan na boca do paciente e a salivação dele seca. Entendeu? Aí você vai lá e faz a moldagem. É uma dose bem baixa. O glicopirrolato, eu não sei se já tem no Brasil, certo? Mas também é usado. A atropina e também aí, pode com ser essas usada. 6 gotinhas, quanto tempo que é o efeito do medicamento? Não, aí o efeito fica por horas. Dá tranquilamente para você fazer o procedimento. Viu? Dá perfeitamente para você fazer o procedimento. Às vezes você quer fazer uma cirurgia, o paciente saliva muito, você vai lá, faz a medicação, a salivação dele reduz, porque a saliva e o sangue, eles atrapalham, né? Atrapalham muito a cirurgia, o procedimento. Aí você faz a escopolamina e reduz a salivação. Ou quer fazer uma moldagem, aí você
pode também usar escopolamina. Certo? Beleza? Entendi, obrigada. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat como estamos. Beleza. Vamos então... Professor, Oi. repete, por favor, quais são os que inibem a salivação e qual estimula? Estimula pilocarpina, cevimelina. Esses dois. A cevimelina, eu acho que não tem no Brasil. Então, a gente usa pilocarpina. Mas aí guarda, porque se não tem, vai chegar. Pilocarpina, cevimelina para aumentar a salivação. Escopolamina, atropina e glicopirrolato para redução da salivação. Entendi, obrigada. Beleza? Então, vamos lá. Quando você usa, presta bem atenção, isso aí está até no questionário de vocês de hoje. Quando você usa parasimpaticolítico, você bloqueia a acetilcolina. As reações adversas são chamadas de efeitos, como é que chama? Vamos ver quem fez o questionário. Como é que chama? Vamos, gente. Quem fez o questionário? Laura, como é que chama, Laura? Caio Henrique. Efeitos anticolinérgicos. Ó, anticolinérgico quer dizer o quê? Bloqueiam as ações da acetilcolina. Beleza? Quais são esses efeitos parasimpaticolíticos ou efeitos anticolinérgicos? Vamos lá? Isso aqui eu quero que vocês saibam. Boca seca, taquicardia, visão borrada, confusão, midríase, constipação intestinal e retenção urinária. São efeitos chamados de efeitos... O que é midríase? Hã? O que é midríase? Midríase é a pupila dilatada. Eu vou te ensinar um macete para você não esquecer mais. Presta atenção. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó, pupila dilatada. A pupila dilatada chama midríase e a pupila contraída chama miose. Qual palavra que é maior, miose ou midríase? Midríase. Então, pupila dilatada, midríase. A palavra menor, miose, pupila contraída. Contraída menor, dilatada maior. Miose, midríase. A midríase é um efeito anticolinérgico. Então, quando você faz um medicamento para secar a boca, né? O que vai acontecer? Aumenta o batimento cardíaco, pode dar visão borrada, por causa da midríase, né? Essa visão borrada por causa da midríase. Constipação intestinal e retenção urinária. É claro que esses efeitos não acontecem todos, depende muito da dose que você aplica, mas todos esses são passíveis de acontecer. São chamados de efeitos anticolinérgicos. Ok? Ok. Fármacos simpático-miméticos, adrenalina. Que vocês conhecem do anestésico local, que tem no tubete. Ela é uma agonista de receptores adrenérgicos. Ela faz. Então, quando você faz anestesia no paciente, a região que você infiltrou vai ficar isquemiada.
porque ela faz vasoconstrição periférica e vai aumentar o batimento cardíaco do paciente, taquicardia. São os dois efeitos da adrenalina. Ela é um agonista adrenérgico, ou seja, ela imita a noradrenalina em receptores alfa e beta. Vocês lembram da fisiologia? Então, quando você faz anestesia no paciente, vai acontecer o quê? Uma vasoconstrição periférica e um aumento do batimento cardíaco. Dúvidas? Não, tranquilo. E, por fim, os beta-bloqueadores. Ó, propanolol e atenolol. Quando que eu vou usar isso na clínica? Eu vou usar na clínica quando eu quero tranquilizar meu paciente. Quando o paciente fala assim, doutor, eu tenho batedeira, eu tenho tremor, eu desmaio quando eu sou frio, quando eu vou ao dentista. Aí você faz essa medicação para ele. Esses medicamentos, eles bloqueiam a noradrenalina. Certo? Então, por exemplo, se você tomar um propanolol e levar um susto, seu coração não dispara. Ele mantém o coração em ponto morto. Certo? Ele mantém o coração em ponto morto. O coração não dispara hora nenhuma. Essa síndrome vasovagal que eu coloquei aqui para vocês é aquele paciente que desmaia depois da anestesia. O paciente fala, toda vez que eu tomo anestesia, eu desmaio. Se você fizer o beta-bloqueador nele, ele não vai desmaiar. Certo? Então, a gente usa beta-bloqueador, que são medicamentos para pressão, paciente hipertenso que usa, paciente que tem angina, para obter um efeito sedativo, um efeito ansiolítico sedativo. Tá certo? Tem 3 situações onde eu não posso fazer o propanolol. Quais são? Paciente que já tem bradicardia, paciente que tem asma e paciente que tem diabetes insulina dependente. Os pacientes diabéticos insulina dependentes é diabetes tipo 1. Certo? Esse paciente não convém usar o propanolol. É essa a recomendação. Então, olha só. São quantos medicamentos que vocês viram hoje? Cevimelina, pilocarpina, atropina, glicopirrolato, escopolamina. 5. Depois vocês viram adrenalina, propanolol e atenolol. 8. Confere? Sim. O que eu quero que vocês entendam? A aplicação clínica, a aplicação na clínica odontológica desses medicamentos. É o objetivo dessa aula. Professor, voltam, por favor. Voltar? Isso. Espera aí só um pouquinho. Esse. Isso, obrigada. Tudo certo? Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Não. Não, tranquilo. Beleza, então vamos agora... Professor, tem como colocar naquele slide do urso, por favor, que eu esqueci de tirar Da a onde? foto. Do urso. Isso. Obrigado. Obrigado. Agora vamos... Aí vocês vão no livro, vão ler esse capítulo e vão responder as perguntas. Hoje eu vou corrigir as perguntas da aula passada. Beleza? Vocês vão estudar para a prova, né, nas perguntas e no livro texto. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui o arquivo das perguntas. Vamos lá. Aí eu gostaria que vocês respondessem, tá certo? Pelo menos uma pessoa.
Como se classificam os fármacos com ação no sistema nervoso... Ah, peraí, não é essa aqui não. Desculpe, essa aqui. Cite 5 fármacos com ação no sistema nervoso central prescritos em odontologia. Quem responde? Diazepam, alprazolam, baclofeno, fluoxetina e morfina. Tá. Então, ela citou... Fala devagarzinho. Diazepam, alprazolam, alprazolam, esses dois são benzodiazepínicos, né? Que mais? baclofeno, fluoxetina e morfina. Beleza? São vários, né? Você pode citar benzodiazepínicos, relaxantes musculares, você pode citar os bloqueadores neuromusculares, né? Tem várias opções aí. Alguém tem dúvida nessa questão? Não. Dúvidas? Alguém quer falar? Ninguém? Como esses fármacos podem influenciar o funcionamento do sistema nervoso central? O que vocês responderam? De forma generalizada e seletiva? Seletiva, isso. Seletiva e não seletiva. Seletiva e generalizada. Isso quer dizer o seguinte, ele pode ter uma ação mais específica ou menos específica. Então, você pode colocar seletiva e generalizada. É a resposta certa. Muito bem. Copiou aí? Como agem os benzodiazepínicos? Quais suas propriedades farmacológicas? Como é que agem os benzodiazepínicos? Quem responde? Agem nos canais de cloreto, fazendo com que, sendo antagonista dos receptores GABA, fazendo com que aumente a sua atividade. Isso, potencialização do GABA, isso mesmo. E as propriedades são sedação, hipnose, amnésia antirrógrada, O que são efeitos anticolinérgicos? Que inibe a acetilcolina? Isso. São efeitos decorrentes da inibição da acetilcolina. Cite 4. Boca seca, taquicardia, visão borrada, midríase. Midríase e visão borrada, você pode colocar junto. Boca seca, taquicardia, visão borrada, retenção urinária. Constipação intestinal. Esses são efeitos anticolinérgicos. Beleza. Repete, por favor. Boca seca, taquicardia, visão borrada, retenção urinária, constipação intestinal. Como é que age o baclofeno? O que vocês colocaram?
Alguém respondeu essa? Como É um agonista do receptor GABA-B que é usado para espasmos resultantes de trauma ou patologias da medula espinhal. Isso. A ação do baclofeno é igualzinha do benzodiazepínico. Só que o benzodiazepínico é GABA-A, o baclofeno é GABA-B. Então você coloca assim, ele é um relaxante muscular agonista GABA-B. Pronto. Morreu. O carisoprodol, como é que o carisoprodol age? Diminui os reflexos polissinápticos e bloqueia a atividade interneural. Isso, você pode colocar essa resposta mais incrementada, ou então dizer que ele promove um relaxamento pelo seu efeito sedativo. Certo? Entenderam? O dantrolene, como é que o dantrolene age? Inibe a liberação de cálcio e produz o relaxamento muscular. Porque a hipertermia maligna é um excesso na liberação de cálcio dos músculos. O que o dantrolene vai fazer? Vai coibir, né, essa liberação, como a colega falou. Tá certo? Ele é um relaxante muscular de ação central usado para tratar hipertermia maligna. Certo? Dúvidas? Todo mundo está fazendo, gente, esse questionário? Quem não tem o livro, dá um jeito de pegar as perguntas. Eu estou mandando tudo no grupo, professor. Tá bom. Aí vocês peguem, façam, respondam, porque senão, aí você não consegue, porque isso que a gente está fazendo aqui é para firmar o que a gente viu aula passada. Então, tem que responder. Acabou a aula, lê o capítulo e responde as perguntas. Na aula que vem, tem assunto novo, aí a gente corrige. Tá certo? Quais as características farmacológicas da cetamina? Cetamina é um anestésico geral. O que vocês acharam de resposta aí? Ela promove uma anestesia dissociativa. O que vocês responderam? Vamos, gente. É um anestésico geral antagonista glutamatérgico em receptores N-metil de aspartato. Tá, e o que ela promove? O que a cetamina promove? Hipnose, sedação e analgesia. Pronto, hipnose, sedação e analgesia. Essa é a resposta. Hipnose, sedação e analgesia. A cetamina é um anestésico geral que vai vai impedir a ligação do glutamato em receptores NMDA. Beleza? Então, são essas três características: hipnose, sedação e analgesia. Beleza? Todo mundo pegou aí? O que são bloqueadores neuromusculares? O que são os bloqueadores neuromusculares? Fala para mim. São os bloqueadores que interrompem a transmissão dos impulsos os impulsos nervosos na placa motora. Eles são divididos em não despolarizante e despolarizante. Isso. Os bloqueadores neuromusculares, você pode falar que são relaxantes musculares de ação periférica. Também pode colocar isso. Eles vão impedir a ligação da acetilcolina na placa motora. Tá certo? São usados para fazer a intubação na anestesia geral.
Eles se classificam em polarizantes, despolarizantes e não despolarizantes. Aí eu pedi aqui para vocês citarem 2 não despolarizantes. Quais que seriam? Vencurônio, pancurônio, atracúrio. São alguns exemplos. Está lá no livro escrito, não está não? Vencurônio, pancurônio, atracúrio. Esses 3 são os mais conhecidos, né? A 7 é referente à aula de hoje, mas está no capítulo de central também. Mecanismo de ação da atropina e da escopolamina. Qual que é, Professor, gente? Oi. só sobre a pergunta anterior, o senhor falou que os bloqueadores neuromusculares podem ser chamados de relaxantes musculares? De ação periférica. Ah, tá, certinho, obrigada. Beleza? Como é que age a atropina e a escopolamina? Vocês viram agora. Eles impedem a ligação da acetilcolina em seu sítio de ação? Isso. Inibe a ligação da acetilcolina no órgão efetor. Isso mesmo. Muito bem. Beleza? Então, são fármacos anticolinérgicos. Indicações da prometazina na clínica odontológica. Falei para vocês, aula passada tem no livro também. Fala aí para mim. Quais seriam essas indicações? Para alergia e controle da ansiedade? Isso, e potencialização de anestésicos, de analgésicos. Na 8ª, você pode colocar 3 coisas. Reações alérgicas, sedação, 4 coisas. Reação alérgica, sedação, vômito e potencialização de analgésico. Essas 4. Certo? Alguma dúvida? Nove. Quais as indicações da metildopa e da clonidina? Para que esses medicamentos são indicados? Para tratar o quê? Vamos, São gente. antihipertensivos. Isso, para tratar pressão arterial elevada. 10. Qual a indicação clínica da levodopa? Para qual doença que ela é usada? Doença de Parkinson? Isso, Parkinson. Muito bem. Alguém tem dúvida em alguma dessas questões? Repete a número 2, fazendo favor. 2. É maneira seletiva e não seletiva. Ou seletiva e generalizada. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Professor, repete a 7, por favor. Atropina e escopolamina, elas inibem a ligação da acetilcolina no órgão efetor. Obrigada. São fármacos parasimpaticolíticos, né? Impedem a ligação da acetilcolina no órgão efetor. Mais alguma dúvida? Vamos para o próximo, então. O próximo são só 5 questões, que é o capítulo 9, relaxantes musculares, de ação central. Primeira pergunta, qual a indicação da ciclobenzaprina na clínica odontológica?
é indicado a dores coadjuvantes. Pode colocar aí, ó, distúrbios temporomandibulares. Vocês colocaram? Doenças da TM, distúrbios temporomandibulares. Dor crônica. Pode colocar essas duas opções. Ela é um relaxante muscular de ação central, usado em doenças da TM, né, DTM, distúrbios temporomandibulares e dor crônica. Ok? Como é que age o baclofeno? Nós já respondemos, né? Como é que age a orfenadrina e o carisoprodol? O que vocês colocaram? Você pode colocar para esses dois, assim, ó, relaxamento muscular decorrente do efeito sedativo. A orfenadrina, ela é um antihistamínico, tá certo? Com ação de relaxamento muscular, tá certo? O baclofeno é um relaxante muscular para dores, para espasticidade crônica, e o carisoprodol, um relaxante muscular de ação central que pode ser usado, por exemplo, em DTM. Beleza? Colocaram isso? Ô, professor, eu coloquei que ela é um fármaco, a orfenadrina, anticolinérgico. Isso, ela é um antialérgico, anticolinérgico. Os antialérgicos, alguns antialérgicos produzem efeitos anticolinérgicos. Tá certo? Entendeu isso? Então, você usa um medicamento para bloquear a histamina e ele acaba bloqueando também a acetilcolina. Isso acontece com alguns antialérgicos. A orfenadrina é um exemplo. A orfenadrina vem no Dorflex. Vem junto com a dipirona. Quem já tomou Dorflex, já tomou orfenadrina. Então, ela dá sono, dá boca seca, certo? E ela promove um relaxamento muscular pelo seu efeito sedativo, assim como o carisoprodol. O baclofeno é um agonista GABA-B, certo? Que a gente respondeu no questionário anterior. Alguma dúvida na 2? Não. Tranquilo? Qual que é a indicação do dantrolene, gente? Quem vai responder? Hipertermia maligna. Hipertermia maligna, que é uma reação adversa na anestesia geral, uma reação adversa grave, tá certo? Então, ele é um relaxante muscular de uso hospitalar para hipertermia maligna. O mecanismo de ação dele a gente já respondeu, né? Ele diminui a liberação do cálcio das células musculares. Não é isso? A questão 4? Sim. Beleza. Quais são as principais reações adversas com o uso de relaxantes musculares? O que vocês colocaram? Eu uso um medicamento para ter um relaxamento muscular. Eu posso ter que reação adversa? Sonolência, fadiga, midríase. Sonolência pode ter, fadiga pode ter. Desconforto abdominal. Desconforto abdominal, midríase, tudo isso aí pode ser colocado. Vocês copiaram do livro isso aí? Sim. Beleza. Para a aula que vem, vai ser esse questionário aqui, ó. Que, se alguém quiser copiar as perguntas, são 6 perguntas para a aula que vem. Fármacos com ação no sistema nervoso central, que a gente viu hoje. Se quiser fazer aí um print da tela, já fica com as questões. Ok? Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Não. Tudo certo. Beleza, então vamos fazer a chamada de vocês. Lá no AVA eu coloquei algumas atividades para vocês. Vocês vão lá fazer, tá certo? São vídeos, alguma coisa assim. Aí vocês vão ler o capítulo no livro
vão responder essas questões. Na aula que vem, eu vou falar de sistema nervoso endócrino, tá certo? E a gente vai corrigir o questionário desse aqui. Deixa eu abrir aqui o diário de vocês. Pedro Vitor. Pedro Vitor. Tá aí, não? Adriele. Pedro Vitor presente. Adriele. Aissa. Presente. Aline. Professor, a internet da Adriele caiu. E a Aissa. Aí você tá aqui. Aline. Ana Luísa. Andressa. Brenda. Caio. Presente. Carolina Oliveira. Gente, se tiver o áudio, responde no áudio, por favor. Carolina Oliveira. Presente. Caroline Ribeiro. Emily. Presente. Evelyn. Professor, Hum. Adriele aqui, minha internet tá caindo. Quem tá falando? Adriele. Tá. Evelyn. Felipe Manrique. Presente. Fernanda Ribeiro. Presente. Gabriela dos Santos. Gabriela Guimarães. Presente. Gabriele Alves. Presente. Graziele. Presente. Gumercino. Presente. Isabela Rodrigues. Isabela Rodrigues está presente. Evelyn está presente, né? Isabela e Vitória. Presente. Isaura Gonçalves. Presente. Isadora. Presente. Gesana. Presente. João Gabriel. Presente. Jonas. Presente. Jonas. Presente. José Marcos. Presente. Jonas. Isso, professor. José Marcos. Presente. Joyce.
Joyce. Juarez. Juarez presente. Juliana. Presente. Cálita. Presente. Camila.